Hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo quer, assim, tem pelo menos uma pequena curiosidade sobre o fim dos tempos. E o fim dos tempos dá até para tocar algumas músicas assim de suspense, né, gente? Oh, o tempo está acabando. Eu estava eu estava estudando esse tema, né? Aí eu fui ali na Caixa Econômica, e bem na frente da Caixa Econômica tem um poste, e estava escrito assim: Hercólobos, um planeta se aproxima da Terra. O que vai acontecer, né? Tem gente que fica medindo o fim dos tempos de várias maneiras. Tem gente que fica olhando os sinais assim, tipo assim, de repente um meteoro grande pode se chocar e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E, bom, pode até ser, né? Outros dizem assim: não, há marcas que vai acontecer alguma coisa porque a lua ficou de uma cor ou ficou de outra cor. Bom, sim, até há textos bíblicos que falam sobre marcas nos céus, né? E a gente tem que estar atento mesmo. Tem gente que diz: não, é que Jesus diz, quando a gente ouvir sobre guerras e rumores de guerras, e quando houverem fenômenos tais como terremotos, maremotos, tufões, furacões, vai acontecer, é um sinal de que um dia isso aqui vai acabar mesmo. Bom, também é verdade, e também é verdade que Jesus disse isso. Mas, para lá de marcar um tempo no calendário, e é isso que eu queria que você ficasse bem esperto, eu não, a Bíblia, é que o fim dos tempos, ele não é exatamente um cronos, que é o cronômetro. Ele é mais um kairos, que significa fatos que acontecem dentro de um tempo, que pode envolver tudo isso que eu já citei, e eu não estou querendo desfazer da teoria de ninguém aí, tá bom? Mas eu queria pensar com você sobre um conselho que Paulo deu a um dos seus discípulos, chamado Timóteo, sobre o fim dos tempos. Sim, porque, cara, olha, gente, nós temos um futuro super de Deus, um futuro glorioso. Deixa eu ler um trecho a respeito do nosso futuro, que se encontra lá em Apocalipse 21, versículos 1, 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a verdadeira nova ordem, e essa ninguém vai poder impedir. Isso vai acontecer. Sabe por que eu posso dizer isso para você? Que a gente olhando para trás, a gente vê o que Deus já fez, e a gente diz: Deus é um Deus que faz, e tudo está na sua palavra, e quem acompanha a palavra de Deus sabe o que Deus fez. Quando eu olho para o hoje, para o agora, eu sei que Deus está fazendo, e a palavra dele está se cumprindo na história e na minha vida. Então, quando ele diz que vai acontecer, eu tenho a plena confiança e a fé de que, mesmo que não vendo, a minha esperança é convicta de que isto acontecerá. E o que é o fim dos tempos na Bíblia? O que é o escatós na Bíblia? Escatós é o que a doutrina a respeito dos últimos tempos é escatologia.
por que últimos dias? Quando que isso acontece? Bom, últimos dias é desde que Jesus ascendeu aos céus e disse assim, olha, deixou uma promessa, ó, vocês vão ficar aqui, receberão o Espírito Santo que há de vir sobre vocês e vai se cumprir o que o profeta Joel falou, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles foram batizados no Espírito Santo, e aí houve aquele movimento, aquele fenômeno de orar em línguas, e as pessoas recebiam dons do Espírito Santo, e desde lá então, a igreja está sobre a liderança do Espírito Santo, e ele continua distribuindo os seus dons, o Espírito Santo continua agindo entre nós, e ele disse, nos últimos dias, isso vai acontecer, todas essas coisas acontecerão, então, últimos dias é desde que Jesus veio à terra, partiu, subiu aos céus, até o dia que ele vai voltar, ou seja, esta era, Jesus prometeu que viria, e veio, e depois ele prometeu que voltaria, e voltará, então esse tempo, entre a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, e até a sua segunda vinda, todo esse tempo é o Kairos de Deus, é o tempo dos últimos dias. Só que quando Jesus fala sobre sinais, inclusive esses que a gente vê nos céus, que a gente vê na terra, ele diz assim, tudo isso vai acontecer, e você pode dizer, mas tudo isso já tem acontecido há muito tempo, muitos sinais que eu vou citar aqui também, eles já acontecem há muito tempo, mas o que Deus está nos alertando é que isso vai cada vez mais acontecer, é por isso que eu quero chamar a sua atenção sobre algo que está acontecendo neste tempo, que indica que há algo que está acontecendo com mais profundidade, com maior evidência. Foi o que Paulo falou para Timóteo, mas a Bíblia foi deixada, e esse conselho de Paulo a Timóteo, fala muito, ou deve falar muito conosco hoje. Sabe por quê? Nos últimos dias serão tempos difíceis. Foi legal ler aquele texto, já pensou, não haverá mais dor, nem sofrimento, vai ser enxugado dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá, gente, já pensou, você prestou atenção naquela descrição, maravilhoso, mas enquanto esse tempo não chega, tem um lance, nós passaremos por tempos difíceis. Fala, não pastor, peraí, saí lá de casa, eu sei que os tempos são difíceis, eu saio lá para ouvir uma palavra aqui, que me estimule, que me põe para cima, que me encha de fé, que me motive, que me encoraje, você vem dizer que os tempos serão difíceis? Pô, estou vendo, mas não é só isso que você está enxergando, porque isso é o que Paulo começa a falar com Timóteo, que Deus está falando conosco hoje, que os tempos serão difíceis para nos avisar como agir e reagir diante desses tempos difíceis e trabalhosos. Sim, porque os homens, eles serão de difícil trato por causa do egocentrismo. A decadência moral será cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. É isso. Posso ir embora. É o resumo da coisa. Os homens serão de difícil trato por causa do egocentrismo. A decadência moral será cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. Agora então a gente vai ver alguns sinais. Nós vamos ficar hoje só no primeiro, que é o mais longo. Eu resolvi não pregar tudo. A hora que eu estava lendo, a hora que eu estava vendo, eu falei, rapaz, o povo vai sair de lá meia-noite, né? Que, aliás, o povo não, eu vou ficar sozinho, porque se eu pregar até meia-noite, fico falando sozinho aqui, né? Então, e aí, gente, eu falei, não, vou parar no primeiro ponto, porque esse primeiro ponto é muito importante, que a gente não corra com ele, por isso que eu resolvi fazer em mais de uma parte. O primeiro sinal dos últimos dias: egoísmo, egocentrismo,
egolatria. E qual deve ser a nossa atitude com relação a isso? Identificar esse mal, que é o egoísmo, o egocentrismo, e justamente praticar, viver a antítese, porque nós temos o poder do Espírito Santo. Não é porque hoje a gente vai fazer uma listinha, peraí, deixa eu ver, isso aqui eu tenho que fazer isso diferente, isso aqui eu tenho que fazer isso. Não, você tem que conhecer isso e falar: Deus, eu não quero me identificar com um egoísta, um egocêntrico. O que a palavra diz que os homens serão? Eles serão egoístas. O primeiro versículo do capítulo 3 é o que eu falei no começo sobre nos últimos tempos, os últimos tempos serão difíceis, serão trabalhosos. E aí Paulo vai explicar por quê. Veja lá o que ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Agora aqui, sabe essa palavrinha, saiba disto? É tipo como se alguém estivesse falando assim: acorda! Cara, você precisa saber disso. É alguém dizendo assim: Timóteo, Paulo está falando assim: Timóteo, para você e para a igreja toda, olha, presta atenção, saibam disso, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não sejam engodados por estes últimos dias. E o que vai vir nesses últimos dias, porque vocês, sem saberem disso, podem entrar na onda desses últimos dias, porque eles serão terríveis. Aí ele começa a traçar o perfil desse homem dos últimos dias. Vamos lá? Você está pronto? Bora lá, põe o versículo 2 que nós vamos começar. Vai ser demais, gente. E deixa o versículo 2 aí. Os homens serão egoístas. Quer dizer, eles são daqueles que a minha vontade tem que ser feita, que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração do egoísta, do egocêntrico, do ególatra. Eu preciso fazer o que eu quero, eu tenho que realizar o que eu desejo. E aí ele começa, para mim, eu acho que Paulo falou assim: isso aqui é o resumo da coisa, mas eu vou, para mim assim, ele falou: agora eu vou explicar quem são esses egoístas, que tipo de gente se trata. Primeiro, eles serão avarentos. Sabe, a palavra egoísta significa aquele que ama a si mesmo acima de tudo e de todos. É aquele que exalta a si mesmo, que se põe num lugar onde tudo tem que girar ao redor dele. E aí Paulo continua: então tem outro filos aí, ele é amigo de si mesmo, amante de si mesmo, mas agora tem o avarento. O avarento significa aquele que ama o dinheiro, ele ama o dinheiro. Os homens dos últimos dias amarão o dinheiro. Ninguém ama o dinheiro só pelo dinheiro, porque tem gente que fala assim: eu não amo dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro? Claro que eu quero ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Porque você quer fazer determinadas coisas que você deseja, então você precisa ganhar dinheiro. Então é nesse sentido da avareza. Eu quero ganhar dinheiro, ter dinheiro para mim, porque eu quero fazer a minha vontade. Então eles serão amantes do dinheiro. Esses homens, eles serão presunçosos. Gente, olha aí, o versículo está aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. O presunçoso aqui é aquele cara que tem alta opinião sobre si mesmo. É aquele cara que a frase predileta dele é: cola em mim que você brilha. Ele é esse tipo de gente. Ele confia na sua própria capacidade. Aqui, às vezes, eu tenho um amigo meu que é pastor, ele sempre brincava quando falava: seu fanfarrão. E o fanfarrão dele é de ser alegre e tal. Mas o sentido original da palavra aqui poderia ser traduzido por fanfarrão. Os homens dos últimos tempos serão fanfarrões. E sabe, o fanfarrão aqui é aquele que se exalta de maneira ruidosa e ostensiva. Sabe aquele cara que gosta de contar uma conversa?
O que você fez? Eu fiz isso e você... cara, que é isso, meu? Cola em mim que você brilha, eu vou te mostrar uns negócios muito mais legais. Porque eu já fiz isso, eu já ganhei dinheiro, eu já fui aqui, eu já viajei ali, eu já comprei isso, eu já conquistei tal coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o cara só vai e vai em festas e bebe, e se expõe. Olha, esse é o fanfarrão. Homens, características dos homens deste tempo. Junto com isso, veja só, que amor ao dinheiro, está ligado ou não está ligado ao presunçoso, ao fanfarrão? E, porque essas três primeiras palavras estão muito grudadas umas nas outras, que expressa muito bem o que é um sujeito egocêntrico. Eles são arrogantes, soberbos, consideram os outros com desprezo ou desrespeito. Ele olha para o outro e fala assim, você é um pobre coitado mesmo, né? Cabra bom sou eu, mano. Eu sei o que eu consigo, eu sei o que faço. Se o cara me desse a oportunidade de eu mostrar para ele, mas também se ele não quiser, estou nem aí para ele, dane-se. Eu sou bom. Sujeito arrogante. Perfil dos homens dos últimos tempos. Às vezes até se vestem de uma figura assim, do bonzinho, do encorajador, do motivador, do alegrão, que bate as suas costas, tal. Mas no fundo, é só máscara. Os homens dos últimos tempos, eles serão blasfemadores. O que é um cara que é um blasfemador? É o que fala mal na tentativa de prejudicar a reputação de outros, seja de Deus ou de pessoas. Porque geralmente a gente fala que blasfêmia é alguma coisa que a gente está falando contra a religião, contra Deus. O sentido da palavra é esse também, mas é contra tudo. Os homens dos últimos tempos, eles são assim, eles não estão, como eles são arrogantes, orgulhosos, independentes, autossuficientes, eles não estão nem aí para quem eles vão falar, de quem eles vão caluniar. Se for me favorecer, o calunio mesmo, eu invento até mentira, eu vou me dar bem. Serão desobedientes aos pais. Gente, por que eu falei para praticar antítese? E agora vai começar uma série de antíteses. É uma palavra que é precedida de uma letra no grego, geralmente A, no grego, significa algo que é contrário ao que vem depois. Por exemplo, gratidão. Então, no grego, a palavra A é colocada na frente, significa ingratidão. Né? Então, vai começar aqui várias palavras de antíteses. Quer dizer, os homens dos últimos tempos, eles irão contra a tradição de obedecer seus pais. Porque o que se vinha com o tempo obedeça seus pais, obedece sua mãe, obedece seu pai. Os homens dos últimos tempos, eles não se importarão com isso. Agora, há aqui, sempre Paulo dizendo, que há um conjunto de coisas acontecendo. Então agora eu vou exemplificar. Você quer ver? Sobre desobediência aos pais, às tradições e tudo mais. A questão de fazer o que eu quero. De ter o que eu quero, de fazer o que eu quero. Ela foi tão longe que hoje há uma pergunta: quem deve educar a criança? Os pais ou o Estado? Quem deve ter o poder sobre a criança? Né? Que tem aquela questão do pátrio poder. É a família ou é o Estado? Você quer ver como os fins dos tempos são bem mais marcantes do que nunca foram em qualquer outra época? Veja só, vou contar para você a história de um canadense chamado Robert e sua filha. Um juiz da Suprema Corte da Colômbia Britânica, no Canadá, emitiu um mandato de prisão contra Robert Hoogland, após ter se referido a sua filha, transgênero, como menina,
e por pronomes femininos. Quer dizer, o pai vê a menina, porque ele está vendo uma menina na frente dele, conforme tudo que ele criou e formou desde a sua infância, ele chama a menina de menina. Então, olha, quando vai se referir, se refere a ela, né? A gente viu na Olimpíada aí a galera chamando alguns de elo, né? Eu não sei bem o que significa isso, mas, enfim, é um cuidado que se tem que ter, diz que nesse tempo. A adolescente de 16 anos passa por uma transição para o gênero masculino com injeções de testosterona desde 2019 sem o consentimento do pai. O pai luta na justiça para que a filha pare de ser submetida a um tratamento hormonal para se tornar um menino. A adolescente hoje, com 16 anos, passa por uma transição para o gênero masculino desde 2019, sem o consentimento do pai. Isso aconteceu porque, quando o caso chegou à Suprema Corte em 2019, o tribunal autorizou que a adolescente, então com 14 anos, fizesse a transformação de sexo. O juiz ainda declarou que se o pai tentasse impedir a filha ou convencê-la a desistir, seria preso, o que de fato aconteceu. Inclusive, até onde eu saiba, ele ainda estava preso. O canadense lamentou a decisão da justiça, e olha o que ele disse: como um pai, estou vendo uma menina perfeitamente saudável ser destruída, e não há nada que eu possa fazer além de ficar sentado no meu canto. Eu posso concordar ou ir para a prisão, mas a questão é que se encher de hormônios não mudará o DNA dela, ela não vai se tornar um menino, além de poder adquirir doenças no coração ou desenvolver câncer. Como vão bloquear a sua puberdade, a densidade dos seus ossos ficará estagnada, disse ele. Há muitas denúncias de especialistas que afirmam que, eu estou lendo aqui uma matéria só para vocês saberem, que bloqueadores de puberdade estão sendo receitados para crianças e adolescentes sem avaliações psicológicas adequadas. Psicólogos observam que nesta fase da vida tudo é descoberta, por isso surgem muitas dúvidas e questionamentos, inclusive sobre a própria identidade. Isso porque a criança ou o adolescente é um ser em desenvolvimento, ou seja, está sem formação completa física e psicológica. Portanto, necessita de responsáveis para auxiliá-los a cuidarem de si mesmo. Houve um caso na Inglaterra que alguém que trocou de sexo, ele processou o hospital lá, a equipe médica, a equipe que fez aquela mudança de sexo, dizendo que ele se arrependeu. E que quando ele tomou essa decisão, ele ainda não tinha completamente maturidade psicológica para tomar aquela decisão. E ele percebeu que, fica até difícil falar ele, ela, então, ele percebeu que aquilo tinha feito muito mal para ele, e ele não queria mais, ele queria voltar a ter o seu sexo biológico natural. E ele ganhou. Você vê que mundo doido a gente vive? Agora a questão é, será mesmo que uma criança por si só, ela tem condições de decidir algo tão sério assim, como mudança, ser transgênico? Olha, eu não sou transfóbico, muito pelo contrário, eu creio que nós devemos amar a todos, e a gente tem que entender o que cada um passa. Eu conheço família, ou famílias, eu vou dizer que eu estou na mente algumas famílias, não muitas que eu conheço pessoalmente, eu só tenho conhecimento de literatura, mas eu conheço uma ou duas ou três famílias, em que mesmo os pais professando a fé protestante, evangélica, tradicional,
Os filhos estão passando por um momento onde eles estão questionando toda a sua identidade, inclusive a identidade de gênero. E você olha para os pais, olha, eles não fizeram nada, se você contar, tem com quem eu convivi durante algum tempo, não é falta de amor, não é falta de trato, não é falta de conversa, está acontecendo um problema ali. Agora, você acha que aquela criança, ou uma criança, ela tem condições de sozinha tomar uma decisão que vai afetar anos e anos e anos, e talvez até definitivamente, o que vai acontecer com o seu corpo? Agora eu pergunto para você, quando Paulo falou a Timóteo, os homens serão desobedientes aos pais, ele estava dizendo ou não estava dizendo, não estava falando sobre isso? Não somente que os filhos seriam desobedientes aos pais, ele está dizendo que isso seria quase que um sistema, e é o que a gente está vendo. De última hora, eu fui convidado para um debate na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a questão era de quem é a responsabilidade de educar os filhos, dos pais ou do Estado? E eu falei assim, eu não tenho condições agora de fazer uma discussão a nível universitário, eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar, eu tinha que... ou você aceita ou não vai ter representação evangélica de uma teologia como a sua. Eu fiquei assim, fui orar, falei, eu vou lá, beleza. Gente, você não imagina a fria que eu entrei. Primeiro, chegou um cara que ele era doutor no assunto, e ele falou sobre família, que antes tinha família agrícola, que era uma família mais celular e aí depois veio a civilização, veio as cidades, o mundo virou mais urbano, aí foi mudando, mas ficou ainda aquela questão da família mais celular, um pouco diferente da família agrícola, que se morava num lugar só, várias gerações, e era o pai que morava com o filho, aí chegava o irmão, enfim... Era quase que um clã, né? Tipo família de Abraão, assim. Aí depois mudou, virou mais celular, papai, mamãe e filhinhos. Depois mudou um pouco mais. Aí veio a questão de que teve muitos casos de ele falando, e ele citava dados. Muitas adolescentes tiveram gravidez precoce, indesejada, e que os pais... Falaram para aquela adolescente, não vamos, adolescente sofria, tinha uma família que falava, não aborta não, tinha família que abortava, enfim. Mas, aqueles que não eram abortados, aquelas crianças nasciam, mas elas não podiam ser criadas por outra criança. Conclusão que ia se chegando, e ele contando as histórias. Então surgiu-se muito, avós que cuidavam dos netos, como se fossem os pais. Tanto é que aquela criança conhecia os avós como pais. Às vezes não era o vovô e vovó, era só a vovó, porque o vovô também não estava mais em casa às vezes. E a princesa Tânia Mara, ela deu aula muitos e muitos anos para crianças. Eu falava para ela, eu tenho muita inveja dessas crianças, elas passam a manhã inteira com você. Já pensou, gente? Queria ser um aluninho seu também. Enfim, mas a princesa é princesa, né, gente? É aquele negócio nobre. E ela contava as histórias de crianças que tinham. E eu falei, sabe o que esse cara está falando é verdade? E aí, eu ficava vendo ele falar, falava verdade, porque minha esposa me contava. E exatamente isso que aconteceu com a família. E aí ele disse, então foi havendo uma desagregação, ou uma desconstrução da família celular. Eu fiquei prestando atenção. Aí depois está chegando um novo modelo de família, onde o papai e a mamãe vão ser 2 homens ou 2 mulheres. E a gente tem que aceitar. É melhor essa criança ficar abandonada, no caso de ter alguém para adotá-las, ou é melhor aceitar que há uma nova forma de família? Ou de um casal
que quiser fazer, por exemplo, inseminação artificial, e a criança já nascer dentro daquela casa, ou alugar uma barriga, alguma coisa assim, né? E você falava assim, rapaz, esse cara... E eu ficava lá, que eu vou falar, mano? Aí depois veio um outro, que era panteísta. Eu não quero ser religioso, porque vamos falar que eu estou com preconceito com religião. Mas ele era de uma religião lá que misturava tudo. E eu não vou falar o nome, que é de uma religião bem espiritualista, muito conhecida. Aí ele falou assim, olha, nós temos que ver e nos aceitar mutuamente enquanto família. Família somos todos nós. E esse negócio de falar que é a minha verdade, a sua verdade, não. Todos fazemos parte de uma só verdade. E tinha falado antes um pastor anglicano que também estava defendendo a ideia de uma família nova lá e tal, com uma ideologia de gênero diferente. Por isso que eles falaram que a teologia desse pastor anglicano seria diferente, porque era de uma linha, de uma igreja anglicana diferente de quem, por exemplo, aceita uma teologia mais reformada. Gente, esse cara destruiu no argumento dele. E ele falou sobre, sabe, a verdade do universo, todos nós juntos, que nós temos que nos unir todos, porque nós fazemos parte um do outro, e juntos com a natureza nós somos um só, e aí por isso que e tal. Aí começou a falar que, por exemplo, que os evangélicos falam sobre espíritos imundos. Aí diz que não sei quem, Iemanjá é um espírito imundo que tem que ser expulso, ou que Pombagira é um espírito imundo que tem que ser expulso. Não é nada disso, não. Essas são manifestações de uma só divindade. Por aí foi. Rapaz, eu falei, cara, você já pensou assim, se coloque no meu lugar. E aquela galera toda olhando assim, e eu fiquei por último, acho que foi de propósito. Aí quando agora com a palavra, o pastor Ronaldo, ele tem tanto tempo. Cara, todo mundo virou, é como se todos os olhos daquela sala fizessem, cara, como você vai sair dessa? E ficou olhando. Aí eu me lembrei que tem na Bíblia, que falou, quando você não souber o que disser, o Espírito Santo lhes ensinará e colocará. Eu falei, Deus, essa é a hora, Espírito Santo, que eu não sei o que falar. Naquela hora, o Espírito Santo ministrou, pega uma palavra aqui, O que eles estão dizendo? Que nós devemos parar com essa questão de não nos aceitar. Essa coisa da rejeição. Essa coisa de ser... Como é que é aquela palavra? Não é a rejeição do outro, mas... Me sumiu a palavra agora, que ele está dentro aqui da cabeça, mas sumiu. Que todos nós devemos nos aceitar. Devemos ter paciência uns com os outros. Eu falei assim, ok. Eu falei, entendi, Espírito Santo. Aí eu peguei e falei, ainda bem que vocês são pessoas pacíficas, amigáveis, que não rejeitam o diferente. Porque eu vou dizer para vocês o seguinte, eu penso totalmente diferente do que todos falaram até agora. E aí eu comecei a expor Deus, criação, objetivo da criação, como Deus criou o homem, como ele se desviou, que Deus tem para cada um de nós, que Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, e por aí fui. Eles ficaram me olhando. O que é que eles podiam responder se o discurso deles era o discurso da aceitação do mundo gentil? De qualquer maneira de amor vale a pena. Aí eu falei assim, bom, falei tudo isso, eu sei que vocês não vão ficar bravos comigo, porque o discurso aqui é, vamos aceitar a todos. Gente, naquela hora eu falei, o Espírito Santo é demais, né? Bateu um silêncio naquela sala, era para haver um debate no final. O
que estava fazendo, falou: gente, devido ao tempo, nós vamos ter que parar por aqui, queremos agradecer a todos. Por que eu estou dizendo isso aqui, já quase nos últimos minutos, os minutos finais? É que a gente não pode entrar na onda do porque que a gente quer likes, aceitação, ou tem medo de que a nossa fala vai nos fazer rejeitados, ou que nós sofreremos cancelamento digital. Sabe o que Paulo está falando sobre Timóteo? Timóteo, o tempo vai ser assim, mas você tem que ser diferente. Gente que fica paquerando com as coisas do mundo, gente, vamos lá. Ei, você está casado com Deus e tem o amante que é o mundo? Não existe isso. A lista continua dizendo aqui que os homens dos últimos tempos, eles são a antítese da gratidão. Eles são ingratos, eles não reconhecem os benefícios recebidos de Deus e dos pais. Eles são amantes porque sendo amantes de si mesmos, raramente eles serão gratos a alguém. Ainda mais com o avanço da ciência, da tecnologia, de tudo que o homem tem à sua disposição, tudo isso é um estímulo à autossuficiência humana, que faz com que as pessoas sintam que não tem necessidade de bênçãos de Deus. Que Deus nada, cara, meu Deus está aqui, ó, dinheiro no bolso, não trabalha para ver, fica aí parado, Deus vai, Deus não vai não. E é verdade, que não trabalhe, que não coma, está até na Bíblia. Mas nós dependemos de Deus, em tudo. Esses homens dos últimos tempos serão desafeiçoados. É a antítese de ter afeto natural. Ele não tem afeto nem à própria família, que dane-se a minha família. É um ser não sociável. Os homens dos últimos tempos são implacáveis, que é a antítese de ser reconciliável. Com eles não tem conciliação, com eles não se, a palavra diz aqui, ó, é com quem não se tem negociação. É como aquela história, né, que já ouvimos há muito tempo atrás, mas eu vou usar só para ilustrar, que a diferença entre o sequestrador e a mulher em TPM, é que com o sequestrador tem negociação. E aí a questão é o quê? Que o mundo de hoje não é como uma mulher em TPM, não tem negociação. Brincadeirinha, mulheres. Tem uma palavra ali que é traduzida como caluniadores. Mas a palavra vem da raiz diabolos, que quer dizer que os homens dos últimos tempos serão endiabrados. Eles vão fazer questão de invocar os demônios. Parece com alguma coisa dos nossos últimos tempos? Ele acusa com falsidade para criar inimizade entre as pessoas e com Deus. Eles caluniam para provocar dissensão, divisão. Serão homens sem domínio próprio, serão homens sem controle, intempestivos, dissolutos, serão homens inimigos do bem, outra antítese, se opõem a toda bondade de pessoas do bem. Se tem bondade, tem gente do bem aqui, eles são inimigos. Traidores, traição aqui no sentido de entregar adiante nas mãos de outro. Ele seduz e trai. Serão atrevidos, eles são apressados, precipitados, despreocupados com as consequências. Eu vou fazer o que eu quiser, depois eu penso. Mas olha, você não sabe, olha que vai acontecer isso, olha, pensa nas consequências. Que consequência nada? Eu quero me sentir bem, eu quero fazer isso que eu quero sentir esse prazer. E aí vai se afunilando as coisas. Esses atrevidos, eles são obstinados. Eles são tão orgulhosos, tão arrogantes, tão cheios de si mesmo, que eles são teimosamente tolos e estúpidos.
Eles sabem o que eles estão fazendo, é estupidez, você avisa, é estupidez o que você está fazendo, mas eles estão endiabrados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui termina o versículo dessa noite, do trecho dessa noite. Aqueles que amam a si mesmos, naturalmente vão em busca dos prazeres. A palavra mais é um tipo de adjetivo superlativo, significa muito, muito, muito mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que Deus nada. Essas pessoas são controladas pelo amor ao prazer e não pelo amor a Deus. Olha, mas você tem, na palavra de Deus diz isso, ó. Ainda que seja religião, o cara cita religião. Que religião? Que nada, rapaz. Minha religião sou eu mesmo. O que um homem faria para satisfazer o seu próprio prazer? Eu não vou fazer nenhum julgamento sobre esta pessoa, no sentido do que ela passou na infância, que eu sei que na história dele tem infância de rejeição, tem história de problemas, falta de diálogo na família, tudo isso é altamente prejudicial. Mas até onde uma pessoa pode ir para fazer o que ela deseja fazer? Este homem era membro um membro dedicado, hein, de uma igreja católica e mecânico. Ele se casou com Maria logo após o colegial e teve 7 filhos. Após 23 anos, um casamento estável e 7 filhos, ele percebeu que na verdade era um transgênero. A princípio era apenas adepto da utilização de roupas femininas, os que são chamados cross-dresser. Mas aí depois, a mulher dele até comprava vestidinho para ele, tal, porque ele era crossdresser. Mas aos 44 anos, ele decidiu reunir os seus 7 filhos e contar que era uma mulher, que ele estava lá um homem, uma mulher preso no corpo de um homem. Após participar de alguns workshops sobre transgenerismo em Toronto, no Canadá, parte da igreja da comunidade metropolitana de Toronto, que em sua maioria é formada por membros LGBTQIA+, instituíram um grupo de apoio especial para ela. Atualmente, ele, ou ela, como que ela se transformou, é uma garotinha de 6 anos que vive com seus pais adotivos, um casal de amigos dessa comunidade que a acolheu. O casal possui filhos e netos que também apoiam totalmente sua condição. A idade de 6 anos, inclusive, foi definida depois de um pedido da neta do casal. Sobre sua vida antiga, ela afirma que não pode negar que foi casada e que teve filhos, mas diz que seguiu em frente e voltou a ser criança como gostaria. Eu não quero ser adulta neste momento, concluiu. Sim, então agora, olha aqui, só porque eu estou te falando sobre o prazer. Eu não estou emitindo juízo sobre o que a pessoa passou, mas eu acho que tudo colocar como sou vítima de alguma coisa, não vai levar ninguém a nada e não vamos resolver os nossos problemas. O vitimismo não vai resolver. Agora, olha só, preste atenção comigo. Eu não sinto mais prazer sendo um heterossexual, casado, com 7 filhos e tal. Agora eu quero ser transgênero. Está no direito sim ou não? Claro que está. Tem o seu direito. Se quiser fazer isso, que faça. Então todos vão dizer, está vendo, isso é uma coisa natural, é assim, acontece, tem gente que nasce assim. Bom, como eu já ouvi de alguns transgêneros que eles disseram, não, ser transgênero, você não olha para o seu corpo e diz ser um transgênero, é uma escolha e é algo que tem que ser
feito através de mudanças sérias, que vão envolver até tratamentos muito invasivos ao corpo humano. Ok, mas é um direito? Sim, é um direito. Aí depois diz assim, não, mas eu não tenho essa idade biológica. Porque se eu posso negar o meu sexo biológico, menino ou menina, eu também posso negar, eu posso dizer, não, eu não aceito a minha idade. Eu pergunto para você, muda a idade da pessoa? Mas só o que aconteceu? A comunidade achou que ele saiu do armário no que diz respeito à sua ideologia ou identidade de gênero, diferente do que nós imaginamos que é identidade de gênero. E ele também resolveu sair do armário com relação à sua idade. Então todo mundo que quiser fazer isso, faça. Aí um casal, para não ver, porque uma criança de 6 anos não vai trabalhar, se autossustentar, vai precisar de uma família que a família acolheu. Mais amantes dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, mais uma coisa, para você. Vou voltar lá no começo. Sabe quando Paulo diz para Timóteo, ouça bem. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque essas semanas atrás aí, um pastor foi chamado para depor, porque ele simplesmente disse que conforme a sua fé, e ele era e por causa que isso aconteceu numa escola era uma escola profissional, é profissional que fala, confessional. Tinha no nome da escola, é que nem vai lá, a escola adventista, então se é adventista, é confessional. Se você colocar o seu filho para estudar na IEDUCA, você tem que assinar um termo que diz, aqui é confessional. Você tem que aceitar isso aqui. Você tem que estar pronto a aceitar isso aqui. Se não quiser, não matricula na escola. E ele foi chamado. Depois não. É só para explicar. Se você foi homofóbico ou não foi homofóbico. Eu falo, mas por quê? Eu fui homofóbico porque nós cremos que menino é menino e menina é menina. Quem não crê tem o direito de não crer. Quem quiser fazer outra escolha, tem o direito de fazer a outra escolha. Mas eu volto de novo e digo para você, ouça bem, nessa questão de mundo gentil, não diz isso não, cuidado, sim, temos que tomar cuidado. Todo momento tomei cuidado com as minhas palavras, e eu não quis ser sequer deselegante, e ajo assim sempre. Não acho que a gente ficar babando no canto da boca, xingando todo mundo de vagabundo, não, estou sendo que nem os homens desse tempo, não preciso agir e reagir assim. Eu vou procurar abençoar os que me amaldiçoam, orar por aqueles que me perseguem. Esse é o meu espírito, esse é o espírito cristão. Mas isso é uma coisa, a outra coisa é você aceitar. E olha, essas coisas elas não entram repentinamente dentro da sua casa. Eles entram através de minisséries, de programas e de outras coisas mais. Queira você ou não, como pregou aqui o mestre Yuri Breder, até uma comédia romântica ele pode ter lá, porque tem gente que fala, não pode assistir isso, mas está assistindo outra coisa. É tudo, se você não tomar cuidado, filho, é a mesma coisa. Até numa comédia romântica assim, só para relaxar, pode ter ali uma pitada de alguma coisa que você aceita sem perceber, e que depois aquilo cria valor na sua vida. Os seus valores, os nossos valores, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, e o convite de Jesus, se você quiser segui-lo, você não é obrigado a seguir Jesus, mas se você quiser seguir Jesus, o sermão dele não mudou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é o oposto, é a antítese do egoísmo, da egolatria, do egocentrismo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Agora não sou eu mais quem mando, não sou eu quem decido,
Quem decide é Deus. Você vai dizer assim: ah, mas eu não aguento mais isso, aquilo. E aí você pergunta para a pessoa: o que é que você acha que Deus quer que você faça? E a pessoa sabe: se eu for ler a Bíblia, eu sei o que Deus quer que eu faça. Ah, não, mas Deus não me quer ver triste, Deus me quer ver feliz. Por isso mesmo que você não deve fazer isso que você está querendo fazer, que você sabe que é contra a vontade de Deus. Porque Deus não coloca a vontade dele para você ser um infeliz, aterrorizado por vários medos. Deus quer que você o tome como Deus, porque quando Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, você vive uma vida feliz e abundante, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Tudo que você vê que não é a vontade de Deus e que tem um euzinho seu, eu quero, porque eu quero, mata esse sujeitinho antes que ele te mate. Porque isso é carnalidade. E quem paquera com o mal, vai acabar se dando mal. Ouça o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. No ponto 2 e no ponto 3, há uma advertência séria sobre a questão da igreja ir se afastando das doutrinas e dos ensinamentos da palavra. É tempo de voltar para a palavra. É tempo de voltar para as sãs doutrinas. Não é tempo de se modernizar. Não é tempo de dar um upgrade. Não é tempo da gente ficar fazendo. Espera aí, a gente tem que interpretar de outro jeito esse negócio. Próximo sábado, você vai ver como surgem heresias, como surgiu as heresias desde lá do Velho Testamento e como tem heresias hoje, de pessoas que dizem que não negam a Deus, mas negam o seu poder. Mas se você só vir hoje, se você não ouvir mais, mas eu desejo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que você guarde esta palavra no seu coração e para de ficar cheio do não me toques, cheio do... Gente, nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para ouvir a palavra de Deus e ser obediente à palavra de Deus. Essa questão de viver no mundo gentil demais, onde toda forma de amor vale a pena, vale para quem acredita nisso. Nós não podemos acreditar nisto. Existe amor de verdade, existe a falsificação do verdadeiro amor. Só conhece o verdadeiro amor quem conhece a Deus e segue a palavra dele. E aí ele vai conhecer a palavra. Amém? Deus ama você. Deus ama você. Sabe o que você poderia fazer para que Deus não lhe amasse mais? Ah, se eu pecar, Deus não me ama mais. Ah, se eu fizer isso, Deus não me ama mais. Se eu for aquilo, Deus não me ama mais. Não. Não existe nada que você possa fazer que mude o amor de Deus por você. Você está ouvindo? Há pessoas que dizem que amam você, mas elas não amam. Você vai entrar por um caminho que lhe parece agradável, mas é um caminho de morte e destruição. Se você já caiu nele, há tempo de se arrepender, de sair fora e de vir para a vida de verdade. Se você que está aqui hoje orando, você sente um vazio dentro de você, e por isso você já procurou em várias coisas, você até se confundiu sobre a sua própria identidade, sobre sua origem, sobre seu valor. Eu quero dizer para você que você está ouvindo uma mensagem agora do Deus que amou você antes da terra existir
E Ele escolheu você. Você tem origem. Você não é fruto do acaso. Sabe? Enquanto você ora, ouça a voz do Espírito, dizendo para você que há muitos que estão apresentando várias maneiras de você viver e ser feliz. Mas o Espírito Santo está falando que o Pai tem um propósito para a sua vida. E que a sua vida vai ter sentido. Você vai sentir o valor de existir, cumprindo o propósito de Deus. E depois que você receber esse Deus, estiver vivendo dentro do propósito dele, até o medo daquilo que mais nos causa medo, por muitas vezes, que é a própria morte, você o vencerá. Sabe por quê? Porque você ganhará a convicção que depois que se encerrar os seus dias, ou que assim seja, Jesus volte antes de você morrer, você estará ligado a Jesus e viverá aquilo que nós lemos no começo. Ele será o seu Deus, Ele será o seu Pai, você será o seu filho, e Ele próprio enxugará dos seus olhos toda lágrima. As coisas velhas já vão ter passado, até a morte você já vai ter vencido. Não haverá mais sofrimento nem dor, porque o seu futuro em Deus é uma vida eterna ao lado dEle. Se você ainda não se entregou a esse Deus, e não se entregou a esse propósito de Deus para a sua vida, e você está aqui, agora, neste lugar, todos estão orando e de olhos fechados, eu queria que você levantasse a sua mão. Há alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus, que quer encontrar nele identidade, propósito e destino? Se você quer entregar sua vida para Jesus, no lugar onde você está, levante a sua mão e diga assim: eu não quero mais controlar a minha vida, eu não quero mais dar sentido para a minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está aqui e quer sentir esse amor, e quer sentir esse vazio que está dentro de você preenchido, que você tentou preencher com um monte de coisa que não está dando certo, entregue sua vida para Jesus. Esse vazio vai ser preenchido, sua vida vai ter propósito. Há mais alguém que quer fazer isso? Há alguém aqui que quer fazer isso? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Se você está aí nos vendo agora, eu sei que tem muitas pessoas conectadas no nosso canal, seja agora, no mesmo instante que está acontecendo, ou você está assistindo uma gravação, alguma coisa que ficou aí, ou você pegou um link que aconteceu num dia atrás, alguns dias atrás, não importa, meses, anos, o Senhor está falando com você. Se você quer fazer isso agora, fale conosco, fale conosco, diga que você toma uma decisão de entregar sua vida para Jesus. Mire a sua câmera no QR Code, ou simplesmente entre em contato conosco no 3041 44 44, não importa o que você faça, nós queremos atender você. Se você está afastado, ouviu esta palavra e diz: puxa, como eu me afastei, e me dei mal me afastando, preciso voltar com tudo, numa entrega total, genuína. Eu disse que tinha entregue a minha vida para Jesus, mas de repente eu resolvi fazer aquilo que me deu na cabeça. Você pode voltar. Toma essa decisão de reconciliar-se com Deus. Nós desejamos ajudar você. Você que está orando agora,
Diga para Deus: Deus, eu não quero andar segundo as coisas deste mundo. Eu não quero andar segundo o pensamento desta era pós-moderna, secularizada, onde o homem é Deus de si mesmo. Eu não quero ser um egocêntrico, eu não quero ser um ególatra, eu não quero ser um homem que ame o dinheiro, ame as coisas desse mundo, ame a mim mesmo. Eu não quero. Diga para Deus tudo que você não quer, alguma coisa que você ouviu nesta palavra. Se de repente você anda em desobediência, volte a ser obediente. Faça um acerto, um concerto, uma aliança com Deus. Volte a honrar seus pais, não importa que idade você tenha, em que tempo você esteja, mas se está ouvindo essa mensagem, você tem consciência, faça isso. Vamos voltar para a palavra de Deus. Diga a Deus: eu quero um avivamento desse, um avivamento da palavra, onde a minha vida expresse os valores que estão na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.